Você já se imaginou sendo arrancado de tudo o que conhece e jogado em um mundo desconhecido, cheio de perigos e desafios? Hoje, vamos conhecer a incrível história de José, um jovem hebreu que, após ser vendido como escravo, enfrentou desafios inimagináveis e se tornou uma figura central na história do Egito. Prepare-se para mergulhar em uma jornada épica de superação, fé e redenção. José do Egito era o primeiro filho de Jacó com Raquel, a mulher que mais amava. Apesar de não ser o primogênito, era o filho preferido de Jacó. Desde pequeno, ele foi tratado de maneira especial por seu pai, que lhe deu uma túnica de várias cores, simbolizando seu amor. Essa preferência gerou ciúmes e ressentimento entre seus irmãos. José, por sua vez, não hesitou em compartilhar seus sonhos, que previam sua ascensão e a submissão de seus irmãos a ele. Esses sonhos, longe de unirem a família, apenas aumentaram a animosidade entre eles. Certa vez, Jacó enviou José para verificar como seus irmãos estavam cuidando das ovelhas. Quando os irmãos avistaram José se aproximando, decidiram que era hora de agir. Consumidos pela inveja, os irmãos de José tramaram um plano maligno. Eles decidiram se livrar dele de uma vez por todas. O que começou como ciúmes se transformou em uma traição cruel. Após capturá-lo, eles o jogaram em um poço profundo, pensando que o deixariam lá para morrer. Mas a história de José estava longe de acabar. Mais tarde, mercadores ismaelitas passaram e, vendo uma oportunidade, os irmãos venderam José como escravo. José se destacou em tudo o que fazia. Ele trabalhou arduamente, ganhou a confiança de Potifar e logo se tornou o administrador de sua casa. Mas a vida de José estava prestes a mudar novamente. Ao chegar ao Egito, José se viu em uma situação completamente nova e desafiadora. Como um jovem hebreu, ele estava longe de sua terra natal, de sua família e de tudo o que conhecia. A vida de escravo era dura e desumana, mas José decidiu que não deixaria que suas circunstâncias definissem quem ele era. Essa ascensão na casa de Potifar não apenas melhorou a qualidade de vida de José, mas também lhe deu uma posição de influência. Ele era agora um dos homens mais confiáveis da casa de Potifar, o que lhe permitiu ter um certo grau de liberdade e responsabilidade. A esposa de Potifar, atraída pela beleza de José, tentou seduzi-lo. Ela o chamou para se deitar com ela, mas José, fiel a seus princípios, rejeitou suas investidas. José, consciente de que ceder a essa tentação seria um pecado contra Deus e uma traição à confiança de seu senhor, rejeitou as investidas da esposa de Potifar. Ele disse a ela: "Como poderia eu cometer um grande mal e pecar contra Deus?" Em um momento de desespero, ela o agarrou, mas ele conseguiu escapar, deixando sua capa para trás. Furiosa, ela decidiu se vingar e acusou José de assédio, e ele foi lançado na prisão. O jovem hebreu, que havia se esforçado tanto para conquistar a confiança de seu mestre, agora se via em uma cela escura e fria. Imagine a dor e a injustiça que ele sentiu. Na prisão, José poderia ter sucumbido ao desespero. Mas, em vez disso, ele decidiu manter sua fé e sua dignidade. Ele começou a ajudar os outros prisioneiros, oferecendo palavras de encorajamento e apoio. Ele logo ganhou a confiança dos guardas e começou a administrar a prisão. Essa habilidade de liderança e resiliência seria crucial para seu futuro. Ele se dedicou a ajudar os outros prisioneiros, interpretando seus sonhos e oferecendo esperança em meio à escuridão. José usou seu dom de interpretação de sonhos. Um dia, 2 prisioneiros, o copeiro e o padeiro do faraó, foram lançados na mesma cela que José. Eles estavam inquietos porque tiveram sonhos perturbadores e não conseguiam entender seu significado. José, percebendo a aflição deles, perguntou: "Por que vocês estão tão tristes hoje?" Eles explicaram seus sonhos, e José, inspirado, ofereceu-se para interpretá-los. O copeiro sonhou que estava espremendo uvas em um copo para o faraó, enquanto o padeiro sonhou que tinha 3 cestos de pão sobre a cabeça, e aves comiam o pão do cesto superior. José, sob a orientação divina, interpretou os sonhos. O copeiro seria restaurado ao seu cargo em 3 dias, enquanto o padeiro seria executado no mesmo prazo.
As interpretações se cumpriram exatamente como José havia previsto. Antes de o copeiro ser libertado, José pediu a ele que se lembrasse dele ao retornar ao serviço do faraó, na esperança de que ele pudesse interceder em seu favor e ajudá-lo a sair da prisão. No entanto, uma vez livre, o copeiro se esqueceu de José, e ele permaneceu na prisão por mais 2 anos. Durante esse tempo, José enfrentou momentos de dúvida e solidão. Mas ele nunca perdeu a esperança. Ele acreditava que Deus tinha um plano para sua vida. O tempo de esquecimento do copeiro chegou ao fim quando o faraó teve um sonho perturbador que ninguém conseguia interpretar. O faraó sonhou com 7 vacas gordas que saíam do Nilo, seguidas por 7 vacas magras que as devoravam, e depois sonhou com espigas de trigo. Desesperado, ele convocou todos os sábios do Egito, mas ninguém conseguiu fornecer uma interpretação. Nesse momento crítico, o copeiro se lembrou de José e mencionou ao faraó que havia um hebreu na prisão que poderia ajudá-lo. José foi rapidamente chamado ao palácio. Ele se preparou, lavou-se e vestiu roupas limpas, sabendo que este poderia ser o momento que mudaria sua vida para sempre. Quando ele chegou, o faraó o recebeu com uma mistura de expectativa e ceticismo. "Eu ouvi que você pode interpretar sonhos", disse o faraó. "Não sou eu, mas Deus é quem dará a resposta ao faraó." O faraó compartilhou seus sonhos, e José, guiado por Deus, começou a interpretar. As 7 vacas gordas e as 7 espigas de trigo representam 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. Impressionado com a sabedoria e a capacidade de José, o faraó não apenas aceitou sua interpretação, mas também o nomeou governador do Egito, colocando-o à frente do planejamento e da execução das medidas necessárias para enfrentar a fome que se aproximava. José recebeu o anel do faraó, vestiu-se com roupas finas e foi montado em um carro real. Ele se tornou o homem mais poderoso do Egito, apenas abaixo do faraó. Nos anos de abundância, José trabalhou incansavelmente, armazenando grãos e preparando o Egito para os anos de fome que viriam. Quando a fome finalmente chegou, não apenas o Egito, mas toda a região sofreu. As pessoas vinham de longe em busca de alimento. Em Canaã, Jacó, o pai de José, ouviu falar que havia grãos no Egito. Ele enviou seus filhos, exceto Benjamim, para comprar comida. Quando os irmãos de José chegaram ao Egito, eles não reconheceram o irmão que haviam vendido como escravo. Mas José os reconheceu imediatamente. José decidiu testar seus irmãos. Ele os acusou de serem espiões e os prendeu por 3 dias, observando suas reações. Durante a prisão, os irmãos começaram a discutir entre si, lembrando-se do que fizeram a José. "Certamente estamos sendo punidos por causa do que fizemos ao nosso irmão", disse um deles, repleto de arrependimento. José, ouvindo a conversa, sentiu uma onda de emoções. Ele percebeu que seus irmãos estavam arrependidos, mas ainda precisava testar sua sinceridade. Após 3 dias, José decidiu libertá-los, mas manteve Simeão como refém, dizendo: "Vocês não voltarão a ver meu rosto a menos que tragam seu irmão mais novo." Os irmãos voltaram a Canaã com os grãos, mas também trouxeram a pesada notícia de que precisariam levar Benjamim de volta ao Egito para libertar Simeão. Jacó ficou angustiado. Ele já havia perdido José e não queria arriscar a vida de Benjamim. "Meu filho não irá com vocês", ele insistiu. "Pai, precisamos de comida. Se não levarmos Benjamim, não teremos como voltar." Após muita discussão, Jacó finalmente concordou em enviar Benjamim, dizendo: "Que Deus tenha misericórdia de vocês." Com Benjamim ao seu lado, os irmãos retornaram ao Egito. Ao chegarem, foram levados à casa de José, onde ele os recebeu com um banquete. José ficou emocionado ao ver seu irmão mais novo. Mas ele ainda mantinha seu disfarce, querendo entender a verdadeira natureza de seus irmãos. Durante o banquete, os irmãos estavam confusos e nervosos, sem saber o que pensar sobre a generosidade de José. Ele os observou, analisando suas reações. Após o banquete, José decidiu fazer um teste final. Ele colocou sua taça de prata na sacola de Benjamim e enviou os irmãos de volta. Quando os irmãos estavam a caminho, os guardas de José os alcançaram e acusaram de roubo. "Por que vocês roubaram a taça do governador?"
Não, não. Nós não fizemos isso. Se alguém tiver a taça, que seja feito o que você quiser. Os guardas então começaram a verificar as sacolas, e, para a consternação dos irmãos, encontraram a taça de José na sacola de Benjamim. Os irmãos ficaram arrasados. Eles sabiam que isso significava que Benjamim seria levado como escravo, e o sofrimento de Jacó se repetiria. Por favor, não levem meu irmão. Ele é inocente. Eu sou o culpado. José não pôde mais conter suas emoções. Ele mandou que todos os egípcios se afastassem e revelou sua verdadeira identidade a seus irmãos. Eu sou José, aquele que vocês venderam como escravo. Não tenham medo, pois foi Deus quem me enviou aqui antes de vocês. Os irmãos ficaram em choque. Não conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. O irmão que eles haviam traído estava agora em uma posição de poder. José, percebendo a culpa e o arrependimento em seus rostos, disse: Não se preocupem. Deus usou isso para o bem. Ele me enviou à frente de vocês para preservar vidas. Ele os abraçou, e as lágrimas de dor e arrependimento se transformaram em lágrimas de alegria e reconciliação. A família estava reunida novamente. José enviou seus irmãos de volta a Canaã com grãos e instruções para trazer seu pai e toda a família para o Egito, onde poderiam viver em segurança durante os anos de fome. Quando os irmãos chegaram a Canaã e contaram a Jacó que José estava vivo, ele ficou atordoado, incapaz de acreditar. Mas ao ver os carros que José enviou, sua fé foi restaurada. Ele exclamou: É suficiente. Meu filho José ainda vive. Jacó e sua família viajaram para o Egito, onde foram recebidos por José. Ele os instalou na terra de Gósen, uma região fértil. Quando Jacó finalmente viu José, as lágrimas de alegria foram incontroláveis. Eles se abraçaram, e o amor que havia sido separado por tantos anos foi restaurado. A família se reuniu em celebração. José apresentou seus irmãos ao faraó, e todos foram bem recebidos, recebendo terras e sustento. Nos anos que se seguiram, a família de Jacó prosperou no Egito. José cuidou deles, garantindo que tivessem tudo o que precisavam. Antes de Jacó falecer, ele chamou seus filhos e os abençoou, fazendo promessas sobre o futuro da família e reafirmando a importância da fé em Deus. Jacó morreu em paz, sabendo que sua família estava unida e segura. José fez todos os preparativos para um funeral digno. Após a morte de Jacó, os irmãos de José temeram que ele pudesse buscar vingança pelo que haviam feito no passado. Mas José os tranquilizou: Não tenham medo. Eu sou seu irmão, e o que vocês intentaram para o mal, Deus usou para o bem, para salvar vidas. José prometeu cuidar deles e de suas famílias, mostrando que o perdão e a reconciliação são mais poderosos que o ódio. Com o passar dos anos, José envelheceu e viu seus filhos e netos prosperarem no Egito. Ele se tornou uma figura respeitada e amada. José morreu aos 110 anos, e o Egito chorou a perda de um grande líder. Seus restos foram embalsamados e colocados em um caixão no Egito. A história de José é uma poderosa lição sobre resiliência, perdão e a capacidade de transformar adversidades em oportunidades. Ele enfrentou traições, injustiças e separações, mas nunca perdeu a fé em Deus e em si mesmo. Assim como José, todos nós enfrentamos desafios em nossas vidas. A pergunta que fica é: como reagimos diante das dificuldades? Estamos prontos para perdoar aqueles que nos feriram? Estamos dispostos a ver o bem que pode surgir das situações mais difíceis? Se você gostou deste vídeo e se sentiu inspirado pela história de José, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para mais histórias de fé. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.